Você é uma pessoa independente? É do tipo que não pergunta nada para ninguém, mas que nos últimos dias tem se sentido forçado a depender dos outros? Eu sou Alexandra Trintim e esse é mais um Café com Maná. Seja bem-vindo à segunda temporada do Café com Maná. Nessa série nós temos falado do processo que o barro passa para se tornar um vaso. E essa é a etapa 5, uma das etapas mais bonitas, porque nela nós encontramos respostas para muitas perguntas que a gente veio arrastando até aqui. Só que também é uma fase desafiadora, porque é uma fase que o barro precisa ficar totalmente no controle do oleiro, ou seja, nós, barros, precisamos estar totalmente dependentes de Deus. Essa é aquela fase em que tudo começa a ganhar vida, as cores começam a chegar, as formas começam a aparecer, mas ao mesmo tempo nós somos forçados a entregar uma fé e uma dependência a Deus de forma descomunal. Só para você entender o que quer dizer isso, vamos olhar para a alegoria do processo do barro, né? Quando o oleiro, ele pega o barro após um longo período de curtição, conforme o episódio anterior, aquele período que ele espera muito tempo para as coisas acontecer, então, chega essa hora, o oleiro pega esse barro e coloca no torno. O torno é aquela rodinha em que o oleiro trabalha e molda o barro. Ela tem 2 eixos mais ou menos, tem o de cima que é menor e tem o de baixo que é um pouquinho maior. No de baixo, o oleiro mexe com os pés para dar velocidade ao torno. Então esse torno começa a girar. E o oleiro, ele controla esse torno. Ora ele gira mais rápido, ora ele gira mais devagar, conforme o momento desse processo de modelagem. Então ele larga esse barro ali no torno, mexe nas rodas e as rodas começam a dar forma ao barro. Só que existem 3 fatores muito interessantes nesse processo de modelagem. Uma delas é a velocidade, que quem controla é o oleiro. A segunda delas é que o barro precisa estar no centro do torno. Caso contrário, o oleiro não consegue mexer no barro. E a terceira delas, que uma vez ajustada a velocidade e o barro já esteja no centro do torno, então o oleiro precisa colocar a mão no barro para que ele comece a ganhar forma. E essa colocada de mão, ela se dá bem no meio do barro, de dentro para fora. Em qualquer uma dessas etapas, o oleiro controla o barro. E nunca o barro controla o oleiro. Então você já entendeu o que Deus está falando contigo através desse episódio de hoje, né? O oleiro está controlando a sua vida, se assim você permitir. Pode acontecer do barro querer se governar, claro, porque quando o oleiro, uma vez dando a velocidade que coloca o barro ele tende a trepidar em cima do torno, né? Existe um efeito físico que às vezes o barro ele tá mais para um lado do que para o outro, e esse lado que está fora do centro tende a fazer uma força que puxa o resto do barro para fora. Então você imagina, se houver alguma parte da sua vida que esteja fora do centro da vontade de Deus, isso pode fazer com que todo o resto saia da vontade de Deus, ou seja, saia do torno. Então o oleiro, ele precisa, primeira coisa, ajustar, né, esse momento ali de colocar o barro bem no centro. E para isso ele desprende alguma força, né? Mas ele não faz isso sem a ajuda de uma aguinha do lado. Ele coloca a mão na água e com as mãos molhadas ele toca no barro. E o barro, ele vai empurrando esse barro para bem no centro do torno. Você está entendendo o que Deus está dizendo?
É aquela etapa da vida que, com a ajuda do Espírito Santo, dessa água, né, que representa o Espírito de Deus, Deus ele empurra a gente para o centro da vontade dele. Ele coloca as mãos sobre nós e nos empurra para dependermos dele. E é por isso que muitas vezes estamos nessa fase que a gente não gosta, porque ninguém gosta de depender dos outros, né? Nós gostamos de ser independentes, mas quando nós chegamos no torno é a hora que precisamos aprender a depender, primeiramente de Deus. Então Deus ele nos empurra para o centro e ali ele começa a colocar força até que a gente esteja girando no centro do torno. E não adianta. Enquanto nós não estivermos no centro, o oleiro não consegue dar forma. A gente pode se debater, a gente pode relutar, a gente pode querer dizer, não, trabalha em mim assim mesmo, essa ponta aqui vai ficar de fora. Me deixa aqui, essa ponta não mexe, deixa essa ponta de fora que tá bom assim. Não adianta. O oleiro não consegue dar forma, porque o barro ele trepida e o oleiro não consegue contornar. Então, se você quer que Deus ele trabalhe na sua vida da forma que você deseja, né? Todo mundo quer que Deus conclua a obra, mas para isso você precisa estar no centro. E algo muito interessante também a respeito da velocidade. O oleiro não consegue moldar se a velocidade não estiver no seu controle. Porque haverá momentos em que esse barro precisará ter uma velocidade maior no torno, haverá momentos em que a velocidade terá que ser menor. Tudo conforme o que esteja acontecendo no momento. Vamos dizer que na hora que o oleiro está lidando com o barro na roda, ele perceba alguma pedrinha. O que o oleiro faz? Ele diminui a velocidade e ele retira a pedra e coloca ali mais uma massinha, passa ali alguma ferramenta para poder deixar mais lisa aquela superfície. Agora, se ele quer dar uma forma mais fina, mais polida, vamos dizer assim, ele aumenta a velocidade do torno. Então, se ele quer dar um toque mais fino, um toque assim mais sutil, ele aumenta a velocidade. E essa parte ela é muito trabalhada para a estética do vaso. Por isso que a gente não entende por que tem horas nessa etapa da nossa vida que as coisas parecem ser mais rápidas ou mais lentas, não é mesmo? Há momentos que parece que o oleiro está lento demais. Só que a gente, como barro, não pode ficar gritando do torno: ei, oleiro, coloca mais rapidez aí, dá mais velocidade, termina logo com esse trabalho. Não dá, porque a obra que ele está fazendo é que vai determinar essa velocidade. Pode ser que ele esteja diminuindo para retirar alguma impureza que apareceu. Então tenha paciência. O oleiro sabe o que ele está fazendo, ele sabe se ele pode avançar ou não na velocidade do torno. Agora, uma coisa não pode acontecer, é o torno ficar parado. Vaso parado, barro parado, Deus não consegue moldar. Talvez você esteja parado de buscar a Deus, de ir na casa de Deus. Saiba, Deus não molda barro que está parado, porque o oleiro só consegue moldar o barro que está em movimento no torno. Então, se você tem parado na fé, mesmo que esteja indo à igreja, mas esteja parado na fé, entenda, o processo parou também, porque o oleiro só trabalha no barro que está em movimento. Então, permita que o oleiro movimente você. Agora, uma questão muito importante, muito profunda também dessa etapa é quando o oleiro, tendo ajustado tudo que eu já falei, ele começa então e coloca a mão dentro do barro e ele cria um buraco nesse barro e ali ele começa a moldar. Toda a construção do barro do vaso não começa por fora, ela começa por dentro. Você entende isso? Que Deus, quando Ele trabalha na nossa vida, Ele nunca começa por fora, Ele sempre começa por dentro. Só depois que o oleiro coloca a mão no barro é que ele coloca outra mão por fora. Primeiro ele modela o interior, depois ele modela o exterior. Toda obra que ele realiza nas nossas vidas é igual o oleiro com esse barro.
Primeiro Deus ele trabalha dentro, depois ele coloca a mão fora. Primeiro Deus ele coloca a mão dentro de você, preparando você, e depois o exterior é transformado. Nós não podemos alterar a ordem do processo. Não adianta querer demonstrar uma religiosidade, um preparo, se o oleiro ainda não preparou por dentro. Você entende isso? Então, nessa etapa, ela é muito bonita, ela é muito desafiadora, porque à medida que o oleiro está trabalhando, está moldando, ele também está nos ensinando a dependermos dele. É uma etapa maravilhosa, porque as coisas começam a chegar, as respostas começam a aparecer. Mas também nós precisamos aprender a depender. Nós precisamos aprender a confiar na forma que Ele está nos dando também. Porque às vezes estamos ali no torno e olhamos para a prateleira e a gente vê algumas formas de vaso. E a gente diz, oleiro, eu quero ser alto como aquele vaso lá, aquele vaso comprido, sabe? Me faz igualzinho. Não faça isso. Porque a obra que Deus tem para a tua vida é única. E se Ele quer te fazer um vaso menorzinho, mais largo, ou talvez um vaso menor e pequeno, porque você não sabe qual tesouro que o oleiro tem planejado para guardar dentro de você. Às vezes nós olhamos um vaso comprido, grande, mas que vai servir para armazenar água. Outro vaso, às vezes ele é menor, ele parece ser pequeno, mas ele armazena, ele coloca ali, ele guarda ali. É armazenado nele tesouros preciosos. Então você não sabe qual o propósito, qual o conteúdo o oleiro quer colocar em você. Então confie, mesmo que você ache que ele não está fazendo um bom trabalho, porque às vezes nós temos a cara de pau de olhar para Deus e dizer que ele não está fazendo um bom trabalho. Confie na forma que o oleiro está te dando, seja ela mais alta, seja ela mais baixa, seja ela mais gordinha ou mais magrinha, Deus ele tem planos para a sua vida. Tão somente confie, permita que Ele dê a velocidade que Ele quer, permita que Ele coloque você no centro, permita que Ele trabalhe interior, no seu interior, mas principalmente permita que Ele dê a forma que Ele deseja para você, porque os planos dele sempre são perfeitos. Mesmo quando achamos que ele errou, ou que ele se equivocou, ou que ele não pensou muito bem quando fez a gente desse jeito, quando nos fez nascer nessa família que a gente nasceu, ou quando nos colocou na igreja que a gente tá. Às vezes nós criticamos a forma que o oleiro faz, a forma com que ele nos modela, mas confie no oleiro, porque as mãos dele são experientes. As mãos do oleiro, que é o Senhor, são experientes. Ele sabe tocar em você, ele sabe como fazer você, ele sabe qual a melhor forma, qual é o propósito que ele tem para a sua vida. Tão somente confie, faça com que essa etapa seja bonita e prazerosa. Se o oleiro disser vai mais para o meio, vai mais para o meio. Se o oleiro te empurrar um pouquinho para o eixo, deixa ele te empurrar para o eixo. Porque não haverá forma de vaso se você estiver fora do centro do torno. Permita que o oleiro empurre um pouco mais. Se você sente que está sendo empurrado, é porque o oleiro está te colocando no centro da vontade dele. Se o oleiro diminuiu a velocidade, confia. Confia se as coisas não estão acontecendo no ritmo que você gostaria. Confia se as coisas não estão acontecendo e vindo até você com a velocidade que você esperava que viesse. Confia. O oleiro controla a velocidade da tua vida. É o oleiro que diz a hora que tem que ser mais rápido e a hora que ele precisa diminuir. Mas nunca pare no torno, nunca pare de rodar, porque o oleiro só modela o barro que está em movimento.
Permita que Ele controle, permita que Ele dê a forma, permita que Ele seja soberano na sua vida. Seja barro, barro que olha para o oleiro com o olhar de quem confia, dizendo: oleiro, eu sei que tu está fazendo um bom trabalho, mesmo que eu não esteja entendendo, mesmo que eu não esteja concordando com essa forma, mesmo que esteja diferente daquilo que eu pensei, confie, porque o oleiro sabe o que faz. Deus abençoe a sua vida nessa etapa, uma etapa de confiança e dependência ao Senhor. Fique com Deus, até semana que vem. Grande abraço.